Olá, gente, tudo bem? Estamos de volta aqui com o nosso canal Observador. Aí eu me deparei com essa cena, que é um corte do desfile militar realizado pela China nesse 80º ano do final da Segunda Guerra Mundial. E a festa feita pelo Vladimir Putin, que aconteceu meses atrás, inclusive com a participação de Luiz Ignorácio e outros ditadores do mundo, né? Da África, do Oriente Médio, da América do Sul, né? Maduro, Dias-Canel, só ditador, né? E Lula também. E teve uma pegada diferente. Teve um desfile militar também em Moscou, né? Na Praça Vermelha, mas a pegada lá era a seguinte, era a comemoração do final da Segunda Guerra Mundial, dos 80 anos, né? Que a Alemanha nazista caiu em 1945, com o suicídio de Hitler, e com a entrada em Berlim do Exército Vermelho, um acordo, né, feito entre Churchill, Roosevelt e o Stalin, né, que ele entraria primeiro em Berlim. E foi a vitória do Exército Vermelho na Segunda Guerra Mundial contra o Exército Nazista, né? Agora, na China, o que aconteceu foi um pouco diferente, né? Era uma comemoração também da Segunda Guerra Mundial, mas da vitória chinesa sobre o imperialismo japonês. Os aliados eram Japão, Itália, Japão do Hirohito, Itália de Mussolini e a Alemanha de Hitler. E a Espanha também, né? A Espanha de... como é o nome dele? Do ditador espanhol lá, desculpem, que também era fascista, esqueci agora. E, gente, a pegada desse desfile chinês é da vitória, que eles venceram a Segunda Guerra Mundial no Pacífico contra as forças imperialistas japonesas no Pacífico, né? Porque o Japão realmente sempre teve essa pegada imperialista de querer dominar o Pacífico, por isso atacaram Pearl Harbor, porque eles acreditavam que, como o Havaí está bem no meio ali, né? Do Pacífico, claro, mais a leste, né? Mas de qualquer jeito, os Estados Unidos é que estavam tentando dominar o Pacífico, que já era dominado pelo Japão há pelo menos um milênio, né? Então eles tinham essa supremacia, digamos assim, né? E o Xi Jinping falou: nós vencemos o Japão na Segunda Guerra Mundial. Não, gente, não foi não. Foi a China não, né? O Trump deu uma puxada de orelha lá, falou: gente, vocês venceram porque nós ajudamos. Aí eu estou vendo aqui o Poder 360 fazendo uma ode ao sincronismo e à beleza do desfile chinês na Praça Vermelha nesse 80º aniversário do final da Segunda Guerra Mundial, né? Então, realmente é muito bonito. Se você pegar as imagens aéreas, né, de drones, vendo esse desfile, realmente é... Olha, eu acho que ninguém consegue desfilar mais bonito do que os chineses. As chinesas, inclusive, são mulheres lindíssimas, né? Também, olha que mulheres lindas. E eles estavam assim... olha só que coisa linda. Você vê, agora, vê o que é um governo centralizado, né? É isso que eu queria analisar aqui com vocês. O que é um governo centralizado, uma ditadura centralizada, que se você não fizer o que o governo está mandando, você terá problemas. A gente sabe, se você for muito multado no trânsito na China, você tem restrições na hora de crédito, pegar crédito, descontos. Tem uma tal carteira, um cartão que você tem com pontuações positivas ou negativas. Seria a mesma coisa no Brasil, aquela coisa da Serasa, que tem uma pontuação, o banco também te dá uma pontuação, lá é o governo que dá. Aqui também tem. Quando a gente entra no Gov.br, cadê, ó? O Brasil ele chinaliza, assim. Primeiro, o Brasil entrou numa pegada de Cuba, né? Depois de Rússia e agora de China. Aí tá aqui o Gov.br, cadê, gente? Gov.br. A gente entra aqui no portal do governo, quando você entra aqui, ó. Cadê? Esse é o portal do governo. Aí você entra aqui com o Gov.br para entrar. Agora está tudo sincronizado, está tudo junto numa plataforma só. Até o Detran, até os Detrans que são estaduais, né? Aqui no Espírito Santo, por exemplo, é o Detran do Espírito Santo, você entra com a senha do Gov.br. Você vê o nível de informatização do governo brasileiro. É muito comunista, eu diria.
E tá tudo aqui. E você tem pontuação aqui também, tá? Você pode ter um cadastro bronze, prata ou ouro. Se você ficar devendo à Receita Federal, se você fez acordo para pagamento em 60 vezes, imposto de renda devido, malha fina, isso tudo vai, né? Se você tem empresa e está devendo FGTS para algum funcionário, isso aí vai piorando ou melhorando sua pontuação. E na China é assim. Então, se você não entrega sua filha para o exército, para esses desfiles aí, aliás, elas até querem fazer isso, né? Na Coreia do Norte também tem desfiles incríveis, né? Eles sabem fazer desfiles militares. Eles sabem fazer desfile militar. Mas o desfile militar não quer dizer que o militarismo lá esteja num patamar tão alto quanto na Grã-Bretanha, ou nos Estados Unidos, ou na Austrália, ou no Brasil, né? Não. Você fazer um lindo desfile militar não quer dizer nada. A gente aqui não sabe fazer, né? O desfile militar brasileiro é feio e é brega. Nós temos, aliás, uniformes horrorosos. Eu nunca vi um mau gosto tão ruim como tem o brasileiro para fazer uniforme. Assim, a gente tem que admitir que os mais lindos uniformes da história são os romanos, são os uniformes nazistas, não dá para negar. Hugo Boss fazia os uniformes da SS, por exemplo, né? Então, realmente, os uniformes nazistas são lindos mesmo. Você pode, né, até achar isso ou aquilo, mas o design, né, a moda, realmente é muito bonito. E esses uniformes chineses são lindos também. E você vê, eu estava falando sobre como eu poderia falar? A mão pesada do governo em cima das famílias, né? Você vê que todas as moças têm a mesma altura. Você vê, o governo manda uma carta, a sua filha tem 1,67 m, então ela vai participar do desfile, começa a treinar, entra na academia tal para treinar e tal, né? E ela vai para o exército, né? Ou sei lá, para a marinha ou para a aeronáutica chinesa, não sei como é que funciona, mas todas têm a mesma altura, o mesmo peso, o mesmo biotipo, olha só, a mesma altura. E essas são as moças, esses são os rapazes, tá vendo? Então, aí a gente poderia questionar o seguinte: será que esse exército chinês ele é tão poderoso quanto a gente vê nos desfiles? Acho que não, não é não, gente. Olha, a China tem 2 milhões de militares ativos, né? 2 milhões. Os Estados Unidos têm 1,3 milhão, mas eles chamam e o pessoal corre para fazer alistamento. Na China ele é obrigatório. Na Venezuela agora, o Maduro, Narcolás, fez um chamamento lá para o pessoal defender a Venezuela do imperialismo, do ataque americano, de Donald Trump. E Elon Musk não foi ninguém. Ninguém quer ser voluntário, né? Aí deixa eu ver. Agora, os Estados Unidos têm um efetivo de 700 mil ativos, a menos do que a China, mas eles são muito mais bem treinados. Tirando essa turma aí, que é a elite do exército, da marinha, da aeronáutica chinesa, que estão, né, ganhando bem pra caramba e treinam para esses desfiles, né? Eles ficam anos treinando para desfilar desse jeito, com esse sincronismo aí, gente. Isso não quer dizer nada. Eu quero ver na hora da batalha, quero ver na hora de uma guerra, como é que é, né? Agora, o orçamento chinês do exército, das Forças Armadas da China, vamos falar de exército, né? É de 292 bilhões de dólares. E os Estados Unidos investem 900 bilhões de dólares. Então não tem como comparar, gente. A China é muito boa para fazer propaganda também, tá? Aliás, todo esquerdista comunista é bom de fazer propaganda, né? Aí você vê aquelas cidades maravilhosas, Xangai, Pequim, Shenzhen, que são aquelas cidades, mega cidades com 30 milhões de habitantes, 20 milhões de habitantes, que são o auge do capitalismo chinês, né? Mas isso quer dizer que eles tenham um exército tão poderoso quanto eles dizem que tem? Eu acho que não, né? Estados Unidos tem superioridade tecnológica na aviônica e nos aviões furtivos, o B-2, o F-22, o F-35B, aquele que levanta e aterrissa como se fosse um Harrier britânico, né, na vertical, como se fosse um helicóptero. E os porta-aviões americanos, que são 11 que estão ativos agora, todos são nucleares. Já os chineses não. Desculpem, aqui entrou um outro vídeo aqui. Vamos voltar a ver o desfile aqui. É bonito de ver. Mas um bonito desfile militar não quer dizer nada, tá, gente? Agora, o alcance global desse exército chinês,
eles não têm não tem. É só no território chinês mesmo e em alguns lugares da África e alguns portos comerciais que eles estão comprando no Pacífico. Mas militarmente, não tem esse alcance. Já bases militares americanas estão em 70 países ou mais, né? E a estratégia, gente, americana é o Pacífico e a OTAN, né? E a China, o Mar da China, o Mar do Japão, na Coreia, a Península ali coreana. E agora a Austrália. Eles estão descendo ali, né, com Índia, Austrália, Indonésia. É uma ideia de fazer ali talvez um contraponto aos Estados Unidos no Indo-Pacífico, digamos assim, né? Eu não acredito não, gente. Os Estados Unidos têm 4 vezes mais aviões de quinta geração, né? Além dos bombardeiros furtivos. Dos Estados Unidos, a gente já viu a ação deles agora no Irã, por exemplo. O B-2 atacou lá o Irã, a gente viu isso ao vivo, né? Já a China nunca entrou em guerra com ninguém, então a gente não sabe, né? A China tem mais navios em quantidade, mas os Estados Unidos têm mais porta-aviões e submarinos nucleares muito mais poderosos. Então, é só para fechar o vídeo aqui, você ter um lindo desfile militar, não que é sincronizado, maravilhoso, esses uniformes são incríveis mesmo, é lindo de ver. Isso não quer dizer nada, gente. Isso não quer dizer que você tenha um exército que vá dominar alguma coisa só fazendo um bonito desfile militar. E as chinesas são lindas mesmo, né? As japonesas também são lindas. Eu adoro mulheres orientais, acho elas lindas, baixinhas, maravilhosas, né? Incríveis mesmo. Então é isso aí, pessoal. O que vocês acham, hein? Num confronto direto, que a gente nunca viu a China num confronto direto com ninguém. O último confronto direto a gente viu talvez na Guerra do Vietnã, pouca coisa, e antes um pouquinho na Guerra da Coreia. Depois disso, sei lá, 70 anos que você não vê, 60 anos que a gente não vê a China em confronto direto em lugar nenhum, assim, de guerra direta, né? Então, a gente não sabe. Os Estados Unidos a gente sabe a capacidade e esse orçamento que é muito maior, 290 bilhões de dólares da China contra 900 bilhões de orçamento direto no Departamento de Defesa norte-americano. Então não dá para comparar. Valeu, pessoal. Então, pessoal, valeu. Obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Aproveita agora para se inscrever, ativar o sininho de notificações. Sua opinião e seu comentário são muito importantes para nós seguirmos melhorando aqui o nosso conteúdo. Valeu, gente. Eu sou Fábio Pirajá. Muito obrigado e até o próximo vídeo.